falar que a graça, a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo se manifeste em nossas vidas. Hoje a palavra do Senhor quer nos exortar um pouquinho. A palavra em 1 Pedro 4, versículo 9 em diante, nos diz assim: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. Que possamos ter um sentimento de servir ao Senhor com alegria, servir ao Senhor, obedecer ao Senhor, sermos obedientes, amar ao próximo. Se você olhar um versículo para cima, o versículo 8 desse mesmo texto, nos diz assim: amem-se sinceramente uns aos outros. Que possamos realmente amar uns aos outros com sinceridade, cuidar uns dos outros com sinceridade. Em Provérbios 4, 23, também nos lembra: cuide do seu coração, porque dele dependerá a sua vida. O Senhor é soberano e Ele conhece a intenção dos nossos corações. Por isso, se for servir, se for ser hospitaleiro, se você for trazer o dízimo ou oferta, traga isso com um coração cheio de gratidão, cheio de alegria, sabendo que o Senhor é soberano. Em relação aos dízimos, nós temos que entender que o Senhor nos dá, então apenas entregamos aquilo que Ele nos deu já. Que possamos ter um olhar carinhoso e amoroso para o nosso próximo. E que isso seja realmente sincero, vindo do coração. Que o nosso louvor hoje aqui, também, da mesma forma, seja um louvor sincero, um louvor de realmente adoração ao Senhor. Esse é o convite que eu faço a você. Venha louvar e engrandecer ao Senhor com um coração realmente grato, um coração alegre, um coração sincero. Porque lembre-se, dele vai depender a sua vida. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer, mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção. Tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos, sob a tua direção. Seja
te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Que essa seja a motivação, Senhor, a alegria que vem de Ti, Pai. Que essa alegria seja abundante em nossas vidas e que isso faça com que tenhamos atitudes reais para com o próximo, atitudes de olhar com amor, com carinho. Porque sabemos que nós não somos perfeitos. Não adianta olhar para o outro, apenas olhar os defeitos, criticar. Não, ó Senhor, permita que o nosso olhar seja bem sincero. Um olhar de perceber que nós também somos pecadores, também somos falhos, também não conseguimos fazer o que é certo, também temos dificuldades com tantas coisas, Senhor. Então, Senhor, que isso nos leve a olhar para o próximo com mais carinho, com mais amor. E que realmente possamos usar os nossos dons, os nossos talentos para te servir, sim, mas também para o próximo, para olhar o outro, para chamar o outro para te conhecer, Senhor. Ó Senhor, vem estar conosco. Se faça presente, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, se faça presente aqui nesse espaço. E mude os nossos corações. Mude os nossos pensamentos. Intervém, Senhor. E permita que possamos realmente fazer a Tua vontade, não a nossa, como normalmente nós fazemos. Que a Tua vontade, Senhor, prevaleça. Cuida também, Senhor, agora da palavra onde o Daniel vai trazer. Eu creio, Senhor, que o Senhor já falou ao coração dele. Já mostrou a Tua vontade para que ele possa também falar dela para nós. Nos ajudando também, que possamos meditar na palavra, que possamos realmente refletir, mas que não fique só nisso. Que haja uma mudança de atitude. E assim, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos. Obrigada, Pai Santo, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigada, Pai. Quero agradecer também, Senhor, pelos dízimos e ofertas que são colocados à Tua disposição, porque nós cremos, Senhor, que o Senhor nos dá para que possamos lhe entregar novamente. Assim, Pai Santo, toma tudo em Tuas mãos, consagra, Senhor, as nossas vidas, esse tempo de culto a Ti. No nome santo de Jesus que eu oro. Amém. Você se considera como alguém de visão? Você consegue enxergar além? Talvez ao trazer essas duas perguntas, veio à sua cabeça, eu consigo ver além.
consigo ver mais do que os outros, estou sempre atento, ligado, estou pronto. Talvez façamos ligação com algo profissional, lembrando dos destaques que nós tivemos, e por aí vai. Mas quando eu pergunto para você a respeito de visão, eu quero dizer que se nós enxergamos além do nosso mundinho, se a gente consegue enxergar aquilo que está ao nosso redor, será que eu e você conseguimos ver além da nossa rotina, das preocupações diárias, dos nossos interesses, das nossas necessidades? Há um texto muito precioso, um texto muito especial, que eu venho meditando durante esses dias, e eu queria partilhar com você. É um texto que está lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículos de 1 a 15. Eu quero ler para você na linguagem da Bíblia NVI. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se e novamente sozinho para o monte. Isso que nós lemos é a primeira multiplicação dos pães. Esse momento em que Jesus se encontra é o momento em que ele estava na Galileia, sua região de origem. Ele já havia realizado alguns milagres, embora com certa dificuldade, porque o profeta, como ele mesmo diz, ele não tem reconhecimento na sua própria terra. Mas é precioso nós vermos que, embora tendo essa relação um tanto quanto truncada com os seus conterrâneos, Jesus, ele não deixou de testemunhar do reino de Deus. E aí então, neste contexto, é o que acontece a primeira multiplicação. Como nós lemos no texto, Jesus e seus discípulos, eles se deslocam para outra margem do mar da Galileia. Nos outros evangelhos, nós podemos ver esse relato e é mostrado que Jesus queria, na verdade, um tempo com os seus discípulos. Ele queria descansar com os seus discípulos, queria estar a sós. Mas uma grande multidão
já de tempos vinha seguindo Jesus. Aquele povo já havia ouvido falar a respeito de Jesus, já havia presenciado de seus milagres, e então seguia Jesus. E aí nós podemos ver que Cristo, ele olha com misericórdia para aquele povo. Ele não se retira. Ele para, ele atende a multidão, recebe a todo aquele povo de braços abertos. O texto nos revela que esse povo foi a Jesus com interesse, na verdade. Eles estavam interessados nos milagres, naquilo que Jesus poderia oferecer. Quem sabe talvez uma pitada de curiosidade, mas eles estavam ali. Talvez eles poderiam pensar assim: o que esse Jesus, o que ele pode me dar? O que ele pode fazer de repente por mim? Será que ele pode me curar? Será que ele pode sanar a minha fome? Será que ele pode me dar um emprego? Cristo sabia muito bem do interesse, ele sabia muito bem daquilo que estava no coração da multidão, daquilo que eles estavam sentindo. Mas vejam só, Jesus, mesmo sabendo da real intenção, não despediu o povo, ele não rejeitou a multidão. Ao contrário, Jesus realizou o milagre. Ele sabia que a partir daquilo que ele faria, vidas poderiam ser transformadas, poderiam haver conversões, vidas poderiam ser entregues, embora, claro, houvesse algum interesse ali saciado. Mas Jesus sabe muito bem daqueles que pertencem a Ele. Mas isso não é algo que acontece apenas ali na multiplicação dos pães. Há vários relatos bíblicos que mostram pessoas indo até Jesus. Pessoas com seus dilemas, pessoas com suas doenças, com familiares que estão prestes a morrer. Há muitas coisas que a gente enxerga, a gente consegue ler nos evangelhos. E todas elas Jesus recebeu de braços abertos. Jesus curou, Jesus atendeu. Muitos creram. Mas voltemos aí para a multidão. A multidão, ela possui alguns aspectos, coisas comuns, características comuns, que não mudam no decorrer da história. A confusão na multidão. Existem pessoas que nem sabem o porquê de estarem ali. Tem pessoas que estão seguindo, levadas por uma correnteza, na verdade. O que está acontecendo? Eu vou junto. Até, de certa forma, sem consciência mesmo. Mas uma coisa, nós precisamos entender. A multidão necessita ser cuidada. A multidão necessita de atenção. Seja sincero. Quero que você pense comigo. Será que em muitos momentos você e eu não agimos como aquela multidão? A nossa postura não foi como o daquele povo que chegou para Jesus sedento, necessitando de milagres, carentes, desesperados. Quem sabe, então, interessado apenas no que Jesus poderia fazer. Mas a atitude de Jesus, ela é sempre a mesma. Ele tem um olhar de misericórdia, ele tem um olhar de amor. Ele também confronta, isso é uma verdade. Se a gente olha para o decorrer do texto, ainda no capítulo 6 de João, nós conseguimos ver que Jesus consegue ter um papo direto com a multidão. E aí, ele diz assim: eu sei que vocês estavam atrás do pão. Mas isso é outro detalhe, isso é uma outra coisa. Só falo isso para que você entenda que Jesus nos conhece muito bem. E Ele também nos confronta.
Mas esse olhar de misericórdia de Jesus é algo tão maravilhoso, é algo tão tremendo, a ponto de abraçar a multidão, seja do jeito em que ela está. E ele faz isso com um único propósito, de reconciliar as pessoas com o Pai. Há um texto lá de 2 Coríntios 5, 18 e 21 que fala a respeito disso, de nos reconciliarmos com o Pai, como Jesus sendo esse instrumento de reconciliação do Pai. E realmente, se for necessário milagre, para que a gente venha a crer, para que a gente seja impactado, Jesus vai fazer. Foi o que ele fez nessa multidão. Jesus agiu dessa forma para que justamente essa multidão fosse impactada, para que de alguma forma essa multidão pudesse abrir os olhos. Jesus então, com o milagre, não negou o pão e também não negou o evangelho, a boa nova de salvação àquela multidão. Quem sabe quantos foram aqueles e aquelas que creram no Senhor Jesus, que passaram a ser discípulos e discípulas dele. Vamos observar uma coisa também, que no meio daquele alvoroço todo, quem estava presente eram também os seus discípulos. Aqueles que já andavam com Cristo já há algum tempo. E quando eu leio esse texto da multiplicação dos pães, me salta ainda mais sobre a atitude daqueles discípulos, daqueles que já conheciam a Cristo. Jesus faz um questionamento muito interessante e importante para Filipe. Ele pergunta: Filipe, o que você faria com essa multidão? O que nós podemos fazer com essa multidão? E aí a resposta de Filipe nos mostra uma coisa. Veja o que Filipe fala. Olha, Senhor Jesus, eu vou falar com as minhas palavras, né? Senhor Jesus, com os recursos que a gente tem é complicado. Na verdade, nem com 200 denários é possível alimentar todo esse povo. O denário era o valor equivalente a um dia de trabalho. Filipe poderia estar dizendo assim: nem com 200 dias de trabalho a gente vai conseguir suprir esse povo. Mas vejam o que o outro discípulo fala a Jesus, André. André chega para Jesus e diz assim: olha, Jesus, eu tenho recursos aqui comigo. Está aqui o menino, com pães e com peixes. 5 pães, 2 peixinhos. Mas como que a gente vai conseguir alimentar essa multidão, Jesus? A postura desses 2 discípulos nos revelam que há 2 formas da gente poder lidar com a multidão. Há 2 possibilidades. Ou nós olhamos para ela, analisamos os recursos que nós temos, olhamos para nós e aí nós constatamos a nossa incapacidade, a nossa pequenez. Ou nós olhamos para a multidão, analisamos os recursos que nós temos e aí levamos para Jesus. Foi o que André fez. André viu aquilo que estava ao seu redor, as possibilidades, aquele menino, e levou a Jesus. E olha o que Jesus faz, sem pestanejar. Ele pega os recursos e faz uso. Jesus pega aquele alimento e dá graças a Deus. A postura de Jesus é uma postura, é um gesto de confiança, é um gesto de gratidão ao Pai, porque ele sabia, ele tinha a plena certeza da provisão e do cuidado de Deus. Quando nós nos reconciliamos com o Pai,
nós deixamos de fazer parte dessa multidão. Nós passamos a ser discípulos de Jesus. E aí nós somos chamados a cuidar da multidão, daqueles que vêm até nós, daqueles que estão sedentos e que estão carentes. E nós somos chamados a colocar à disposição aquilo mesmo que Deus nos dá, aquilo que está nas nossas mãos. Antes de nós nos apavorarmos com a multidão, de repente com as pessoas que nos cercam, a gente precisa ter em mente que é o Senhor que faz a obra, não somos nós. E Ele pode usar a quem Ele quiser, Ele vai usar os recursos que nós temos da forma que Ele desejar, sendo muito ou pouco. Por isso que nós precisamos ser pessoas de visão. A gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo. A gente tem que enxergar além dos nossos muros, da nossa rotina, das nossas necessidades e até mesmo das nossas aflições. Eu lembro de ter compartilhado esse texto já com as senhoras aqui da comunidade. E foi muito legal a reação de uma irmã muito querida, que perguntou assim: que recursos são esses? Quais os recursos? Que recursos que eu tenho, que eu posso assim apresentar e que podem ser usados por Jesus, podem ser usados por Deus? Talvez você tenha essa mesma pergunta. O que eu tenho que pode ser usado? Ou talvez você já deve ter afirmado: não, capaz, eu não... Quem sou eu? Eu não tenho recurso algum para oferecer. Não tenho, talvez, recursos financeiros, você pode ter pensado nisso. Mas digo a você que não é necessariamente recursos financeiros que a gente precisa também ofertar. Eles são importantes, com certeza. Mas não é só isso. Nós podemos colocar à disposição de Deus o nosso tempo, a nossa profissão, as habilidades que nós temos, os nossos ouvidos, os nossos conselhos. Nós estamos vivendo num tempo muito complicado. A pandemia ela tem feito muitas vítimas, e não é só de Covid que eu estou dizendo. As pessoas estão doentes dentro de casa, nos seus relacionamentos, em muitas coisas, crises existenciais também, são muitas coisas. E eu e você somos chamados a estender a mão, a colocarmos aos pés do Senhor os recursos que nós temos, a olharmos para aqueles que estão ao nosso redor e cuidarmos deles, dessas pessoas mesmo. Por isso, eu quero convidar você a primeiramente se colocar em oração diante do Senhor. Peça a Ele, diga: Senhor, com certeza o Senhor me abençoou de alguma forma, o Senhor tem me abençoado de alguma forma. Como que eu posso colocar à tua disposição os recursos que tu mesmo me deu? Onde o Senhor quer que eu assim sirva? Quais pessoas o Senhor está trazendo até mim? Eu creio que Deus irá mostrar para você. Creio que Ele vai capacitar você para cuidar das pessoas que Ele colocar. Amém? Vamos orar? A Tua palavra, Senhor, é um presente. E o relato bíblico, o Senhor mostra a forma como o Senhor olha para a multidão, a forma como o Senhor olha para as pessoas. Nós já experimentamos, Pai, disso. Experimentamos do Teu cuidado, Senhor. Nós já chegamos a Ti, Senhor, com os nossos temores, os nossos medos, também à procura, Senhor, de milagres.
com os nossos anseios, com muita coisa, Senhor. E o Senhor nos abraçou, o Senhor cuidou de nós. E de forma tão maravilhosa, assim nos reconciliou com o Pai. Eu te louvo, Pai, porque assim também nós somos chamados por Ti como discípulos Teus para cuidar, Senhor, da multidão, daqueles que estão ao nosso redor. Eu peço, Pai, peço que o Senhor possa dar clareza, Senhor, a nós, a mim. Que o Senhor dê clareza para que a gente possa enxergar as pessoas ao nosso redor. E que a gente se coloque assim à Tua disposição. Para que vidas sejam assim restauradas, vidas sejam transformadas, Senhor. Alcançadas para Ti, Senhor. Pois muitos estão gritando, muitos estão clamando, Senhor. Eu te clamo, Senhor, eu te peço. Obrigado, obrigado, Senhor, porque Tu és esse Deus tão amoroso. Obrigado. E em nome de Jesus que eu oro. Amém. Fazer Tua vontade, seguir Tuas pegadas, é o pão de cada dia para nós. Servir em Tua mesa, saber lavar os pés, cantando de alegria a Ti, Senhor. Como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Buscar em Tua presença sustento para a alma, vivendo cada dia aos Teus pés, bebendo da palavra que torna a morte em vida e dá-nos alegria para servir. Como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade, como Tu fizeste, Senhor, nós queremos fazer Tua vontade, ó Pai, transforma em nosso querer. Tua vontade. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor assim vá à frente de você. Que Ele te capacite para as lidas diárias.
e que Ele te incomode com essa palavra que foi trazida aqui. Que Ele te dê clareza, que Ele te mostre aquelas pessoas que Ele quer que você assim cuide. Vá na paz.